Pois bem, compreendida essa questão sobre as fontes históricas, sobre como se faz história, sobre como se consegue obter material para pensar a história, a gente dá um passo a seguir. E qual é esse passo a seguir? A gente vai ver sobre a divisão histórica. Eu vou colocar aqui no quadro alguns nomes para a história, antiguidade, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. É bem importante que a gente tenha em mente essa divisão, até mesmo para fazermos certas inferências em relação ao nosso assunto maior, que é teologia e história da igreja. Naturalmente, nós vamos nos ater ao final da Antiguidade, quase toda a Idade Média e Moderna, e também a Idade Contemporânea. Tá? Para a história, por que essa... outra coisa que vale ressaltar. Essa divisão é uma divisão europeia, tá? É da historiografia europeia. A gente não pode falar, por exemplo, no Oriente, a Idade Média Oriental. Não é bem assim que funciona. Isso aqui tem um prisma europeu ao fazer essa divisão do tempo nessas classificações aqui, certo? Então, o que vem a ser a pré-história? Hoje em dia é consenso entre os historiadores de que esse nome pré-história não é adequado. Por quê? Porque pré-história diz um período referente, ou um período que foi anterior à escrita, né? Antes da escrita, ok? Então, quando a escrita começou a surgir, disse que não é mais pré-história. A pré-história é um período que compreende desde as primeiras manifestações dos hominídeos até o surgimento da escrita, certo? Só que qual é a questão dos historiadores em dizer que esse termo é inadequado? Porque na concepção, ou no nome pré-história, está subentendido que antes da escrita não havia história. Certo? Estão acompanhando? Porém, nós sabemos que antes da escrita havia sim a história. A história estava presente nos fósseis que nos narram sobre a existência de vida antes da escrita, nos instrumentos de trabalho, nas chamadas idades, né, da pedra lascada, da pedra polida, né, do paleolítico, do neolítico. Ainda que não houvesse escrita, havia história. Portanto, os historiadores gostam ou preferem chamar esse período que compreende antes da história ou antes da escrita de comunidades primitivas. Tá? A Antiguidade é um período bem interessante da historiografia europeia, né? Pelo menos a Antiguidade já compreende muita questão aí que foge à Europa, né? Foge dos acontecimentos da Europa. Na Antiguidade, por exemplo, estão os persas,
né? Que contam a história, são povos que têm um material, um arsenal histórico bem interessante. Vários outros povos, como por exemplo o povo judeu, na Bíblia a gente vê muita questão da antiguidade, se passou na antiguidade, né? A história de Davi, Salomão, no período da antiguidade, e também na própria Europa. A gente percebe os povos gregos, né? Sócrates, Platão, Aristóteles, nesse período da antiguidade. E a gente consegue também fazer referência a personalidades como Confúcio, que era do Oriente, mas do tempo da antiguidade. No entanto, essa classificação, a classificação é europeia, tá? Que fique claro. Então, de quando até quando surge a antiguidade? Ou pode-se dizer um período chamado de antiguidade. A antiguidade vai do surgimento da escrita, que é aproximadamente 2000 anos antes de Cristo, ou 3000 anos antes de Cristo, até cerca de do quinto século, que foi a tomada de Roma, ou a queda de Roma, pelos bárbaros. Então, todo esse período, que compreende desde o surgimento da escrita até a tomada de Roma pelos bárbaros, né, é chamado de antiguidade. Então, qual foi o período histórico em que Jesus viveu, em que os apóstolos viveram, em que os principais grandes pais da igreja viveram? Os grandes pais da igreja viveram? Antiguidade, né? Santo Agostinho, Basílio de Cesareia, são nomes que vocês vão ver ao longo do curso aí, viveram nesse período da antiguidade. Tá, pessoal? A antiguidade é marcada, gente, pelas grandes civilizações. Então, as grandes civilizações, nós temos aí a civilização nórdica, as civilizações chamadas de bárbaras, né? Na verdade, bárbaro é um termo usado no Império Romano, um termo até meio pejorativo, tá? Para dizer, para fazer referência aos povos que não tinham a cultura romana. E como os povos não tinham o uso do latim, não falavam latim, mas falavam cada um seus respectivos dialetos, enfim, os romanos diziam que o som daquelas línguas soava como se fossem bar, 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 bar. E veio o termo bárbaro, né? Daí que veio esse termo, bárbaro. Bárbaro não faz referência a uma cultura específica, quando a gente diz assim, os godos, né? Mas os godos eram povos bárbaros. Os bárbaros incluíam diversas culturas, tá? E quando eles invadem, eles descem, eles vêm para a Europa, para o Império Romano, né? E tomam o Império Romano, disse que é nesse momento que a antiguidade chega ao fim e passa-se a falar sobre Idade Média. E o que vem a ser a Idade Média? Esse período que corresponde do quinto século depois de Cristo até mais ou menos o 15º, o século XV, na verdade, né? O século XV depois de Cristo. Tá? Nesse período, nós percebemos, pessoal, que há uma hegemonia da Igreja. A Igreja Católica passa a exercer uma influência político-econômica muito forte na Europa. Tá? E nós vamos dar uma atenção bem especial nessa época da Idade Média, porque ainda existem muitos mitos em relação à Idade Média. Por exemplo, muita gente fala que era a Idade das Trevas. Só que muita coisa importante na área da própria ciência, né, o que veio ou vai vir a ser chamado de ciência, começou aqui na Idade Média. O pessoal fala que é a Idade das Trevas, mas a universidade mais antiga do mundo, que está em Portugal, surgiu no ano 1300 e alguma coisa,
foi criada pela igreja e não, pelo menos no meu ponto de vista, não justifica dizer que essa época era uma época de trevas. Nada disso. É claro que existiam certas limitações, tá? Mas, no geral, foi uma época muito produtiva para a história mundial. É na Idade Média também que se fala sobre o feudalismo, fala sobre a relação de trabalho mediada aí pela terra, né, pelas comunidades agrícolas, pela descoberta da agricultura, enfim. Só que existiram algumas questões aqui na Idade Média, ou nesse período, né, que vai fazer uma transição da Idade Média para uma outra era. Alguns estudiosos apontam, né, para esses acontecimentos, que foram a chamada peste bubônica, ou a peste negra, a Guerra dos 100 Anos, tá? As grandes navegações, que eu já mencionei um pouco antes, logo no início da aula. Então, toda todos esses eventos colaboraram para uma mudança de época, marcam, na verdade, uma mudança de época, porque a historiografia não funciona dessa forma. Olha, hoje a gente está na pré-história, então daqui a 5 dias nós vamos entrar na antiguidade. Não. Daqui a poucas horas a gente vai entrar na Idade Média. Tal dia marcou o dia da chegada da Idade Moderna, por exemplo. Ainda que há alguns esforços que fazem isso, né, mas não é adequado dizer que uma determinada data começou a Antiguidade, outra determinada data acabou a Idade Média, nada disso, tá? Mas muitos dizem que a chegada, a tomada dos turcos de Constantinopla, a tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, marca o fim da Idade Média. No entanto, é uma data referencial, tá? É uma referência apenas didática, digamos assim. Não é que antes da tomada dos turcos era a Idade Média e depois da tomada dos turcos veio a Idade Moderna. Não. Isso é uma referência apenas, tá? Em seguida, nós temos aqui a Idade Moderna. A Idade Moderna é marcada também pela efervescência do pensamento racional, do iluminismo, e vem um filósofo muito importante chamado Immanuel Kant, que vai dizer que a Idade Moderna era uma idade de trevas em que precisávamos lançar luz, né, sobre a sociedade europeia. Então, a Idade Moderna é chamada também uma Idade das Luzes. É a época dos grandes filósofos que estudamos hoje na área da epistemologia, por exemplo, certo? Temos aí alguns nomes: David Hume, John Locke, Francis Bacon e por aí vai, alguns que fazem parte dessa Idade Moderna, tá? A Idade Moderna, então, vai desde o século XV até mais ou menos o século XVIII, com a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, ela marca, então, a transição da Idade Moderna para a Idade Contemporânea. Tá? A Idade Contemporânea, ela faz referência também a uma série de questões que estão próximas a nós, tá, gente? Mas que hoje em dia, quando falamos sobre contemporaneidade, nós fazemos referência a uma outra época, que é uma época chamada de pós-modernidade. Essa pós-modernidade, que muitos chamam de modernidade tardia, existem vários nomes, né? Muitos, talvez os 16 nomes diferentes
para essa época que ninguém ainda tem uma sensibilidade bastante acurada para detectar que época é essa, né? Até porque as épocas só são taxadas depois que a gente sai dela, né? Não tem como a gente dizer, hoje eu estou na pós-modernidade, amanhã eu quero estar em outra, né? Pós-modernidade. Não é bem assim também não. Tá? Então, pessoal, esse quadro foi só para a gente ter uma ideia sobre como que se divide a história mundial. Tá? Como que a gente vai fazer referência aos fatos, como que a gente vai fazer referência aos eventos que tomaram lugar no nosso mundo. Tá? Então, se alguém chega e fala, isso aqui é um negócio bastante medieval, o que essa pessoa está querendo dizer? A igreja na época medieval, né? A igreja na época moderna, a igreja na época contemporânea, o que tudo isso quer dizer? Né? Então, com esse quadro, a gente tem uma referência temporal. Com a questão das fontes, nós temos uma referência sobre como fazer ou ler a história do cristianismo. Certo? E esse será o assunto que a gente vai tratar agora. Né? Como abordar a história do cristianismo. Pois bem, pessoal, como pensar ou fazer ou abordar a história do cristianismo? Como eu havia dito, a igreja em si começa na Idade Antiga ou Antiguidade, certo? Porque foi a época em que Jesus viveu, os apóstolos viveram, os pais da igreja viveram, enfim. No entanto, a gente sempre faz referência também aos períodos antes de Cristo, as grandes civilizações, porque foram essas grandes civilizações que estavam por detrás dos eventos envolvendo Israel, envolvendo o Antigo Testamento. Né? Israel vai subir contra a Síria. Os babilônicos tomaram Jerusalém. O período da Babilônia, o exílio da Babilônia, enfim, foi um evento traumático para Israel. Todos esses eventos ocorreram na Idade Antiga. Só que no final da Idade Antiga é que a igreja vai surgir. É que Cristo vai vir e que começa, de fato, a história da igreja. A história do cristianismo. Tá? Onde? Em qual lugar? O que estava acontecendo ali? Naquele cenário da Bíblia. Quando a gente abre a página 1 de Mateus, Mateus capítulo 1, o que estava acontecendo ali? Pessoal, Roma dominava como império naquela época. Roma, ela tinha um domínio sobre Israel, sobre até mesmo a Grécia, sobre vários territórios da Europa. Então, onde Roma chegava, aquele local tornava-se um território romano, território de posse do Império Romano. Então, aonde os romanos iam, tá? Era um território que pertencia a esse império. Só que antes de Roma, qual era o império mais forte? Qual império detinha a hegemonia? Os gregos. E qual era mesmo o lugar onde Jesus nasceu? A Palestina, aquela região ali de Israel. Israel.
nós temos então três culturas que estão presentes, estão perpassando ali a história do nascimento da igreja. É tanto que o Novo Testamento foi escrito em qual idioma? Em grego. Quando fazemos referência à cultura grega, nós dizemos cultura helênica. Os povos helênicos eram os povos gregos. O helenismo estava muito presente em toda a Europa quando Roma tomou posse como um império dos territórios, tanto da Europa quanto alguma parte do território da Ásia, enfim. Então, gente, essas três culturas estavam ali presentes na época do nascimento de Jesus. A cultura era grega, a política era romana, mas a religião de Israel era a religião judaica. E a gente também não pode fazer esse segmento, essa segmentação, essa divisão. O povo de Israel estava só ali como um povo religioso, mas a cultura predominante era grega. Não. Os romanos trouxeram a cultura helênica. E até mesmo na época de Israel, a cultura helênica era forte. Tá? Por exemplo, o nome de Jesus escrito lá na cruz, né, este é o rei dos judeus, foi escrito em quantos idiomas? Em 3 idiomas. Tanto grego, quanto latim, quanto hebraico. Certo? Então, essas 3 culturas são a maior ou as maiores referências para que pensemos em história do cristianismo. Tá? Começa então em Israel, sob o governo de Roma, tendo como pano de fundo o helenismo. É assim que começa a história do cristianismo. E quando Jesus vem, uma das principais questões que marcam a vinda dele é o desejo de libertação do povo de Israel em relação ao domínio de Roma. Roma deixava os seus territórios conquistados livres para que escolhessem religião, escolhessem cultura, escolhessem as melhores formas de viver, enfim. É tanto que Roma nunca interferiu na religião de Israel no intuito de proibi-la. Só que tem um fato bem curioso que vale a pena a gente mencionar. Quando Roma ia invadir qualquer território, o imperador mandava uma carta para o rei ou o imperador responsável daquele território. Essa carta se chamava Boa Notícia, se chamava Evangelho. E essa carta dizia o seguinte: vocês vão fazer parte do maior império do mundo, que é o Império Romano. A boa notícia é essa. E esse termo Evangelho veio para a nossa fé como também um convite que Deus nos faz. Vocês vão fazer parte do meu reino. Essa é a principal mensagem do Evangelho. E só nesse exemplo a gente vê a importância que é para nós cristãos saber história. Porque aí a gente vai conseguir ter uma maior, um uso mais exato dos termos, a gente vai saber de onde os termos vieram, enfim. Certo? Então, Jesus nasce e na época as pessoas estavam preocupadas com essa libertação em relação ao governo político. É tanto que quando Jesus morre,
ali em João capítulo 11, antes de Jesus morrer na verdade, onde que existe um plano para tirar a vida de Jesus, os sacerdotes dizem, né? Olha, a gente entrega o povo, a gente entrega esse homem, Jesus, para os romanos, e aí a gente se salva, né? O nosso povo fica salvo. Porque se esse Jesus, que é um judeu, for visto por Roma como aquele que busca a independência política, pode ser que Roma destrua Israel. Tá? Então, essa ideia de ter uma libertação política era muito forte na época de Jesus. Libertar-se de Roma. Tá? Mais à frente, a gente vê que Jesus morre, quando Jesus entrega a sua vida ali na cruz, aquele instrumento de tortura era praticado pelos romanos. Né? E a gente pode também ver ao longo da história que várias pessoas foram crucificadas, tanto antes quanto depois de Cristo, como uma tática de aplicar, uma forma de aplicar a pena capital, que era a crucificação. Jesus ressuscita, anuncia que o reino dele, a função dele, a libertação dele, não se limitava à libertação política, tanto que lá em Atos, Lucas relata, né, que houve aquela pergunta: Senhor, será esse o tempo em que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? Até nesse momento, os discípulos, os apóstolos, não estavam ainda cientes de que a missão de Jesus extrapolava a questão política. E aí Jesus falou: não vos compete saber tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Certo? Jesus, então, vai aos céus, né? É levado aos céus, e acontece logo depois aquele evento que podemos dizer foi a inauguração da igreja. Inauguração no sentido de marcar, algo que marca, um evento que foi fundamental, que marcou, que deu um pontapé inicial para a expansão do reino de Deus, que foi o evento de Pentecostes. Foi nesse evento, foi naquele dia, que a Bíblia narra: o Espírito veio dos céus, os apóstolos, os que estavam ali reunidos naquele recinto, passaram a falar outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falasse, certo? E nesse dia também, Pedro se levanta e profere aquele discurso maravilhoso, falando sobre Jesus. Várias pessoas, 3.000 pessoas são batizadas, são salvas, e aí começa a peregrinação, ou pelo menos a consciência da peregrinação da igreja na face da terra. É ali que a igreja começa a se expandir. Vai para a Ásia Menor, vai para Grécia, vai para Roma, e começa uma verdadeira viagem missionária, tanto da parte dos apóstolos, quanto da parte de outro apóstolo, o apóstolo Paulo, que foi um grande missionário, que viajou por terras tão longe, tão distantes, né, para pregar o Evangelho. É ali, nesse evento, Atos 2, que a igreja começa enquanto igreja. É ali que a gente vai fazer uma ponderação. A partir dali, a gente vai começar a ponderar sobre os principais fatos, os principais desdobramentos da igreja enquanto igreja. Certo? Pois bem, pessoal, a igreja começa em Atos 2. Fundada pelo próprio Jesus. Antes ele fala, né? Eu edifico a minha igreja.
nessa revelação que Pedro recebeu dos céus. E em Atos 2 ocorre o quê? A confirmação, aquilo que estava profetizado em Joel, que Joel havia profetizado, e a partir desse momento eles começam a peregrinar sobre a face da terra, digamos assim. Por quê? Ainda que os discípulos mesmo, né, os apóstolos, melhor dizendo, não tivessem chegado aqui, por exemplo, na América do Sul, foi o legado apostólico que fez com que a igreja viesse até nós. Foi a mensagem dos apóstolos, que chegou até alguém, e alguém ganhou uma pessoa para Cristo, depois outra, até que vieram os missionários para cá, fomos evangelizados, e através desse evangelismo fizemos a nossa confissão de fé, entregamos a vida a Jesus. Então, tudo isso tem uma linhagem histórica que nos remete a Atos 2. Nesse sentido, todos somos pentecostais pelo fato de termos nascido nesse evento de Atos 2. É claro, não fazendo referência à igreja pentecostal, e sim ao evento de Pentecostes que fez com que a igreja nascesse. Certo? Na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouquinho como que a igreja, após as obras, né, ou as viagens de Paulo, como que a igreja ela vai se expandir, como que a mensagem cristã vai se espalhar pelo mundo. O que Paulo quis dizer com plenitude dos tempos? A gente vai ver isso na próxima aula. Muito obrigado pela sua atenção. Continuem conosco na próxima aula.